dia, boa tarde, boa noite, malvadões e malvadonas. Promessa é dívida, pro pessoal aí do Twitter que me segue, em comemoração aos 500 seguidores. Como prometido, um conteúdo a ser postado por mim em relação a algum assunto envolvendo automobilismo. Curioso, ao meu ver interessante, muito pouco falado, ou praticamente nada falado, e que eu espero que desperte o interesse aí de vocês e de quem for assistir. Vamos falar aí um pouco, um resumo do resumo de como que funcionou o automobilismo na experiência soviética, certo? E mostrar para vocês que de fato existiu. Também quero expressar que, apesar de eu ter um lado na política e já respondendo a eventuais críticos dos acontecimentos políticos aí no mundo todo, o que inclui tudo que aconteceu na Revolução Russa e a experiência soviética. Eu não tenho intenção de converter ninguém aqui, apenas falar dos fatos, dos contextos, dos pontos de vista, ilustrar ali mais ou menos de forma bem limitada, porque a pesquisa foi limitada. Não sou um grande pesquisador da área e desses assuntos, incluindo os assuntos que eu mais gosto, certo? Mas aqui é só para vocês curtirem um assunto novo, tá? Se quiserem, façam um react, a caixa de comentários vai estar aberta, vai estar livre aí. Se quiserem terem alguma síncope em função do que eu for falar aqui, do que eu for mostrar, fiquem à vontade, tá? Reacteiros aqui são bem-vindos. E vamos começar, né? Porque antes de falar do esporte a motor na União Soviética, o foco vai ser União Soviética, tá? Eu vou separar um pouco do que aconteceu na Alemanha Oriental, Hungria, só vou focar mais em países do bloco soviético, enquanto a minha cachorrinha, a Magda, também quer tecer alguns comentários, né? Se vocês ouvirem, tá? Mas vai ser sem corte, tá? Eu não vou me dispor a fazer muitos cortes, até porque vai ser dividido em 6 partes. Espero que sejam partes curtas, certo? Mas vamos lá. Voltando. Antes de falar sobre a experiência do automobilismo na União Soviética, tem que se falar antes do período pré-revolução, da Rússia czarista, da Rússia imperial. Então, considerando a época, né, década de 10, 1910, ainda se tinha os eventos de automobilismo muito de forma 100% amadora, tá? Se mal tinha entidades organizadoras. Até como citado, o Clube do Automóvel Francês foi o primeiro do mundo, fundado em 1895. Tudo que era organização que tinha conhecimento desse clube se baseavam a organização dos eventos em como era organizado os eventos da ACF, certo? E eram eventos basicamente assim, corridas de cidade a cidade, fechando-se parte das estradas, né, que se faziam a ligação entre essas duas cidades. E não foi diferente na Rússia pré-revolução, certo? Aí eventos plenamente amadores, era praticado por pessoal obviamente da elite, obviamente pessoal de classes mais altas, pessoal que tinham condições de bancar um veículo e principalmente de bancar os possíveis danos ao veículo em função de um evento de corrida, certo? Esses eventos, eles seguiram sempre da mesma forma, praticamente, e praticamente nos mesmos lugares, sempre aos arredores de Moscou, Minsk, e, se não me engano, na Estônia ainda não, mas era geralmente Moscou e Minsk. E aí esses eventos eles foram suspensos em função do estopim da Primeira Guerra Mundial, certo?
Aí acarretou na Primeira Grande Guerra, que também acarretou nas revoltas, certo? O pessoal que entende mais de história, acarretou nas revoltas que foram dando início à Revolução Russa, né? O movimento organizado por Vladimir Lenin e afins, os bolcheviques, e a tomada do poder, certo? A tomada do poder, a derrubada dos Romanovs, certo? E aí, em função do que aconteceu pós-revolução, o que se deu? 7 anos após, né, 1917, só em 1924, pôde ser dada a retomada das atividades do automobilismo, certo? Ainda nos mesmos moldes da década de 10, nos mesmos moldes do Clube do Automóvel Francês. Ainda em estradas aos arredores de Moscou, já não eventos cidade a cidade, certo? Não se estavam dispostos ainda a permitir eventos muito longos, certo? Então, pelo menos eventos em estradas. Foi começado ali a serem, de forma embrionária, as primeiras experiências em circuitos mesmo, mas circuitos, no caso, circuitos temporários. Estradas já existentes, vias públicas fechadas em forma de circuito, certo? E aí em 1924, com, digamos assim, uma parcela remanescente da classe, vamos dizer classe média alta, o pessoal que não era propriamente donos dos meios de produção, mas que eram ainda assim abastados, tinham condições de manter um veículo, mantiveram veículos. E aí, para os críticos, né, das revoluções socialistas, bem, a União Soviética não chegou a matar toda a parcela de gente rica ali presente, certo? Claro, muitos foram refugiados, foram exilados, muitos sim foram mortos, Romanovs, etc. Mas teve gente que permaneceu. Então, não mataram os ricos tudo, tá? Então, esse pessoal teve permissão, certo? Do governo e das autoridades a realizarem esses eventos. E aí, esse evento em 1924, visto com muito desdém, certo? Pelas autoridades, pelo exército, pelo pessoal pró-revolução, por ser, como dito na frase, um esporte burguês, inútil e caro, certo? Entretanto, assim como quem está assistindo aqui, que é fã das corridas, que é fã de esporte a motor, o bichinho do automobilismo ele vai morder. Ele vai morder. Mordeu a mim, mordeu a você que está assistindo, mordeu a você que veio por outro motivo aqui, por um motivo mais em função da União Soviética em si, da experiência socialista. Vá que você acabe gostando de automobilismo. E aí foi o que aconteceu com algumas das autoridades e muito pessoal do Exército Vermelho, certo? Porque viram que é divertido. E viram que é divertido, mas também em função da filosofia, vamos dizer assim, da filosofia dentro da Revolução, foi visto uma utilidade para os eventos do esporte a motor. Porque ao visualizar a perícia dos condutores, certo? Tudo entusiasta, tudo piloto amador. Mas ao ver a perícia durante a condução, foi-se tirado um proveito de que poderia ser um bom complemento no treinamento dos militares, no caso, os militares designados à condução de veículos. Então passou-se, na década de 30, a fazer parte do treinamento a participação em eventos automobilísticos. Seja de eventos em asfalto, por causa que também teve-se também eventos fora de estrada, certo? Eventos até mesmo com caminhões. E o que foi de muita utilidade. E também para a parte das ainda recém-nascidas fabricantes soviéticas, algumas até não foram nascidas
durante o regime socialista. Alguns já existiam antes, tinha-se montadoras antes da Revolução, mas que foram absorvidas, certo? E reformuladas. Foi se despertado o interesse da parte de engenharia, por quê? Certo? Quais eram as vantagens da parte das montadoras? Porque os praticantes, certo? Os que ingressavam nos eventos, os pilotos amadores, os entusiastas e engenheiros de fim de semana em geral, eram visto um grande aproveitamento de peças reaproveitadas. Porque já durante ali o pós-revolução, você tinha assim, era praticamente impossível realizar importações, certo? E da fabricação nacional não se tinha uma grande cobertura de peças sobressalentes ainda. Ainda era muito complicado a fabricação de peças. Se tinha dificuldade de conseguir, por exemplo, velas de ignição novas, peças para carburador, pneus que suportassem velocidades acima de 120 km por hora, certo? Peças de suspensão. Então, se era percebido muito pessoal revirando a sucata. Tudo esse pessoal ligado ao automobilismo e revirando sucata, procurando modelos que já tinham sido descartados, modelos fora de produção, para fazer o reaproveitamento de peças. E isso ajudou muito na coleta de dados da parte das fabricantes para pesquisas de como é que posso dizer, pesquisas para verificação da resistência ao estresse das peças, por causa de, como citado aí, da condução extrema, certo? Como é que eu posso dizer? Vamos lá, tu tá dirigindo, fazendo curvas ali acima de 90 km por hora, claro, para anos 30 era muita coisa, certo? E então era submetido, você podia ter falhas, certo? Uma falha de suspensão e você levar o carro para um barranco, podendo até levar a óbito, ainda mais numa época como aquela, uma época onde não tinha nem cinto de segurança nos carros. Mas sem fugir muito do assunto, sem fazer muito devaneio, isso ajudou, certo? Isso ajudou pra caramba o pessoal das montadoras. Foi-se visto entre os entusiastas ali, os pilotos amadores, que encontravam um modelo de veículo já descartado, mas aí se tinha preferência de peças de tal veículo, certo? Por exemplo, de um veículo A, que já estava na sucata, em relação a um veículo B. E aí eles foram verificando, por que essa peça é melhor utilizada nesse veículo? Por causa disso, disso e disso. Por causa dessa propriedade? Não, por causa que o formato é mais favorável à montagem do veículo. Ou porque esse material é mais leve, já que se tinha também uma falta de alumínio. Que era na época ali um material muito essencial para eventos do esporte a motor, por causa de ser mais leve que, por exemplo, mais leve que o ferro fundido, certo? Então, aí que foi se começar a pensar na profissionalização do automobilismo, certo? E aí vai ficar a parte da profissionalização e dos eventos ali no pós-Segunda Guerra, certo? Vou deixar para a parte 2, ok? E é isso aí. Espero que tenham gostado. Eu peço perdão aí pela falta de dicção, pela minha dificuldade de oratória, mas isso aí é um conteúdo aí mais para ver se é do interesse de vocês. O que importa é o conteúdo postado e não a forma como foi postado, certo? Então é isso aí, pessoal. Até mais aí aos malvadões e as malvadonas.